Olha o Bom de Bíblia no ar para o quarto e último dia da semana de disputa entre a Clarice, que está com 1.100 pontos, e o Francisco, que está com 850 pontos aqui na segunda fase da temporada Missão. Hoje, um desses dois vai para a semifinal, porque hoje é o último dia dessa disputa. Lembrando a você que ao final do programa de hoje, o quadro que nós temos aqui é a Roleta Bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decore. Então, fique comigo, porque a quinta-feira, que é sempre o último dia da disputa aqui no Bom de Bíblia, é um dia de fortes emoções. Fica comigo, aprenda mais sobre a Bíblia, se divirta e viva grandes emoções a partir de agora. 30 segundos, eu vou para um rápido intervalo, eu volto já. Bom de Bíblia de volta no dia de definição da disputa entre o Francisco e a Clarice, porque hoje é o quarto e último dia da disputa entre eles da segunda fase e ao fim do programa de hoje, qual deles tiver mais pontos no placar, avança para a semifinal. Clarice está à frente, 1.100 pontos, Francisco está tentando uma virada, ele tem 850 pontos. E hoje tem Roleta Bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos decore e tudo pode acontecer. Clarice quer continuar à frente, mas Francisco quer virar o jogo. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Deixa eu dar um oi pra eles. Dá oi primeiro pra ela, que não quer que tenha virado hoje. Ela quer que continue tudo desse jeitinho aqui, né, Clarice? Seja bem-vinda. Obrigada, André. Tem vários versos decorados na cabeça aí pra ir bem na roleta? Tem alguns. É, isso aí. Bom demais ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. E do meu lado esquerdo, ele que quer que tenha virada. Ele tá apostando na virada hoje aqui. Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, André. A turma do Pará tá torcendo pra ter virada hoje. Com certeza, Pará tá animado lá. É isso aí. Okay. Tem alguns versos aí na cabeça aí, decorados? Tem alguns. Alguns. Vamos Antigo, ver Novo vai ser Testamento. hoje. Vamos ver. É isso aí. Muito bom ter você aqui com a gente, Francisco. Obrigado. Olha, quem deles avançar para a semifinal vai ficar mais perto da final e de tornar-se o campeão ou campeã dessa temporada. Lembrando que o grande prêmio para o campeão do Bom de Bíblia Missão é uma viagem missionária com tudo pago e tendo o apoio do Serviço Voluntário Adventista. Se você quer ser um missionário ou uma missionária no Brasil ou fora do Brasil, o Serviço Voluntário Adventista é o seu parceiro ideal. Acesse SVA, que é a sigla de Serviço Voluntário Adventista, .adventistas.org e saiba quais são as oportunidades para você servir em missão como um missionário no Brasil e fora do Brasil. Tem várias opções, inclusive com tempos diferentes. Tem gente que quer passar menos tempo em missão, sei lá, às vezes algumas semanas, um mês, às vezes é um ano, até mais de um ano. Acesse o site do Serviço Voluntário Adventista e saiba qual é o projeto missionário ideal para você servir a Deus em vários lugares do Brasil e do mundo. Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Lembrando, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 4 cartas e estamos estudando os evangelhos, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui nas perguntas de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso. E eu começo com você hoje, Francisco. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Diz o evangelho de João que no tanque de Betesda, um dos que estavam ali era paralítico fazia quantos anos? O texto de João diz que ele era paralítico há 28 anos, há 38 anos, há 48 anos, ou diz que ele era paralítico desde o nascimento? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Francisco. Ele está indo de opção B, 38. 38 anos. Tá seguro da resposta? Estou. Está? Estou seguro. Essa é aquele tipo de informação que quando você estava estudando, falou, talvez caia uma pergunta dessa aqui. Exatamente. E por isso que você está seguro. Aí já estou seguro nessa, então acho que... Ok, então pode confirmar. Firmei 38. A resposta dada pelo Francisco, opção B, 38, está... Você acha que está certo? Sim. Ah, se ela falou que tá certo. Tá certo, é isso mesmo. 38 anos, de acordo com o João, 5-5. Faz 100 pontos o Francisco e diminui a vantagem da Clarice aqui para 150 pontos. 950 pontos para ele, 1.100 pontos para a Clarice. Mas tem pergunta para você, Clarice. Pergunta na tela. Em João, após a cura do paralítico,
os judeus passaram a perseguir Jesus, dizendo que não somente o sábado era por ele violado, mas ele também estava, opção A, multiplicando pães, opção B, perdoando pecados, opção C, igualando-se a Deus, ou opção D, ressuscitando mortos. Valendo 100 pontos, o que diz o texto bíblico? 30 segundos, Clarice. Ela está indo de opção C, igualando-se a Deus. Está segura da resposta, Clarice? Eu estou em dúvida, Entre ela e mas qual? perdoando pecados. A, C e D. Lembrando, você tem direito a ajudas caso queira. 5 segundos. Acabou o tempo. E aí? Eu vou pedir Vai ajuda. pedir ajuda? Ok, ela está em dúvida se é a opção C, igualando-se a Deus mesmo. Vamos ver o que é que sai para Clarice. Pode abrir o envelope, por favor. E ela tirou biblia.com.br. A Clarice terá 30 segundos para fazer uma busca no site. Pode abrir o site aí, ela está relendo a pergunta para saber o que ela vai pesquisar. Já está selecionado aí um livro específico? Sim, Ok. Testa o teclado, vê se está tudo certinho. sim. Ok? 30 segundos, valendo, Clarice. A Clarice tem a impressão de que no Evangelho de João é dito ali, né, que os judeus passaram a perseguir Jesus, dizendo que não somente o sábado era por ele violado, mas ele também estava igualando-se a Deus. Mas ela não está segura, por isso está fazendo uma busca ali. Eu acho. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo. E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Não, mas eu vou continuar. Vai continuar, igualando-se a Deus. Ok, pode confirmar. E a resposta dada pela... ela vai confirmar. Confirmou? Mas A estou em dúvida. resposta dada pela Clarice, que não está muito segura, está... João 5,18. João capítulo 5, versículo 18, diz assim: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai. Aqui não tem essa opção. Igualando-se a Deus. Então tá certa a resposta. É a opção C. Faz 100 pontos a Clarice e acumula aí 1.200 pontos no placar. Agora é com você, Francisco, mais uma de múltiplas escolhas para você. O que Jesus assegurou, conforme registrou João, que acontece com todo aquele a quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou. Então, quando Jesus usa essa expressão, ele diz que a pessoa que faz isso, opção A, ganha a salvação, opção B, passa da morte para a vida, opção C, recebe o Espírito Santo, ou opção D, entra no reino dos céus. Lembrando, estamos usando a tradução Nova Versão Internacional aqui na formulação de perguntas. 30 segundos, valendo, Francisco. Tenho quase certeza que é a letra B, mas como tem uma ajuda ainda, vou Ok. usá-la. Você tem direito a duas ainda, né? Não usou A nenhuma. duas, é verdade. É. Então, ele acha Então- que é B, mas para confirmar, já que só tem mais duas perguntas, né? Essa e o verdadeiro ou Verdade, falso, você tem vai essa outra. arriscar. Olha qual veio. Qual? Aí, ó. Bênção Viva ou a maldição? Olha só. Então, nesse caso, ele não tem ajuda. Porém, É. se ele acertar a carta, vira uma bênção, ele faz 50 pontos extras, além dos 100 que vale a resposta certa, mas se errar, perde 50 pontos. E aí, Francisco? Vou continuar na B. Vai continuar. Continuar, Ok, né? se ele acertar, Ganha. ele faz 150 pontos. A resposta dada pelo Francisco, opção B, está... Foi bênção, tá certo. Bênção. Passa da morte para a vida, Amém. João 5,24. Além dos 100 pontos, ele faz 50 pontos extras. Isso ajuda ele a encostar mais no placar. 1.100 pontos para ele, 1.200 pontos para Clarice. Apenas 100 pontos separam os dois agora. Clarice, pergunta na tela para você valendo 100 pontos. Quem, disse Jesus em João, iria acusar aqueles que não o aceitavam perante o Pai? Então, em João, Jesus diz que a lei
os profetas, o sacerdote ou Moisés o acusariam perante o pai porque não o aceitavam. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ela está indo de opção D, Moisés. Tá segura da resposta? Vou pedir ajuda. Vai pedir Agora- ajuda? agora- Porque Agora eu não tá já muito posso sabe aqui. pedir. Vamos ver o que é que... Ah, é, porque não tem Eu mais vi a que carta ali. já foi. Vai sair ou a Bíblia, ou do Vai. discípulo, ou a Maiara. Vamos ver o que é que Ah. sai. Ai, que Ótimo. venha a Maiara. 2 dias saiu pra ele, né? É, tem que Saiu vir Maiara ontem pra agora pra você, ela. vamos ver. Verdade. Maiara sincera, olha aí. Foi justo. Maiara Costa, vem pra cá, ficou equilibrado Ei, ele deu de certo. ajudas aí. Nossa consultora bíblica, bem-vinda, Maiara. Obrigada. Ó, deu certo, assim, Deu. você vem quando tira a carta. Mas deu Exatamente. certo, segunda e Dois terça pra pra mim. ele, quarta e quinta pra ela. Pode dar um oi ali pra Clarice. Oi, oi, Maiara. Maiara, a Clarice acha que no livro de João, Jesus diz que aqueles que não aceitavam seriam acusados perante o Pai por Moisés. É isso mesmo? Ele fala que Moisés faria isso ou é outra coisa, outra opção? Nessa porção de texto aí é Moisés mesmo. Moisés mesmo? Ah. Por que ele fala que Moisés vai fazer isso? Porque Moisés escreve a respeito dele. Escreve. Então não faz muito sentido eles descrerem de Cristo, sendo que Moisés fala dele. Entendi. Então, era o que você estava Ah. imaginando já. E a resposta que deve estar certo da Clarice, com a confirmação da Maiara, está... Tá certo mesmo, é Moisés, de acordo com João 5,45. Vai 100 pontos a Clarice, volta a ter agora 200 Obrigada. pontos de vantagem, uma vez que o Francisco conseguiu 50 pontinhos extras ali. 1.300 pontos para Clarice, 1.100 pontos para o Francisco. Maiara, fica aqui porque a gente vai pro intervalo. Na volta, tem verdadeiro ou falso e tem também a roleta bíblica. Tá tremendo aí, Maiara? Eu tô, porque tremedeira. 200 pontos é nada. 200 pontos, tudo pode acontecer aqui no Bom de Bíblia Missão. Não tem jeito, a partir de agora tudo se define porque este é o último bloco do último dia da disputa entre o Francisco, que está com 1.100 pontos, e a Clarice, que está com 1.300 pontos. 200 pontos os dividem, os separam, e a partir de agora a gente tem verdadeiro ou falso, e no fim deste bloco a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. Ao fim da roleta, qual deles tiver acumulado mais pontos no placar, avança para a semifinal, estará mais perto da final e dos grandes prêmios dessa temporada. O prêmio do campeão eu já mencionei e o vice-campeão ganha um prêmio muito legal também, que é um curso de missão, um curso para aprender a ser um missionário mais eficaz na sua região ou em viagens, oferecido pelo Instituto de Missão, que fica em Goiás. Acesse Instituto de Missão, é o perfil deles no Instagram. Essa rede social, se você tem Instagram, segue eles lá, Instituto de Missão. Ali eles postam várias novidades, inclusive você tem acesso ao site deles com várias orientações para você fazer cursos lá em Goiás, em loco com eles, ou mesmo cursos na educação à distância, pela internet, de qualquer lugar do Brasil. Muito bem, vamos agora ao verdadeiro ou falso. Clarice já usou as 2 ajudas que tinha direito, não tem mais ajudas. Francisco ainda tem direito a mais uma ajuda porque usou apenas uma. E o verdadeiro ou falso agora, eu começo com você, Francisco. A afirmação na tela, valendo 100 pontos. Em João, lemos, abre aspas, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Estamos usando a nova versão internacional na formulação de perguntas aqui. Se no livro de João está escrito isso, nesses termos é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu acho que é verdadeiro, mas vou pedir ajuda. Ok, Pra ele acha que é confirmar, né? verdadeiro, mas vai pedir ajuda para confirmar. Sobrou uma ajuda. É a ajuda da Bíblia de Estudos, é a Bíblia do discípulo nessa temporada, a Bíblia dos bons de Bíblia, que também são missionários. Uma Bíblia repleta de recursos para você, que é bom de Bíblia, ensinar a palavra de Deus para outras pessoas. Tem vários mapas, tem vários, como é que eu vou falar? Linhas cronológicas da Bíblia. Eu até vou mostrar uma aqui, diretora, rapidamente. Aqui, olha só, eu abro ela aqui, tem uma linha do tempo aqui, olha, a cronologia dos impérios, dá pra ver bem aí de casa? Olha, ela fica até maior que a Bíblia aqui. Aí você mostra aqui, né, o Império Babilônico, Medo-Pérsia, Grécia. E aí tem os tempos aqui, olha, de Alexandre o Grande, os anos que as coisas aconteceram.
César Augusto, o ano da destruição de Jerusalém, enfim. E aí você guarda aqui depois que você usou e aí continua lendo a Bíblia. Ela tem estudo bíblico, então para você que gosta de ensinar a Bíblia do Discípulo é a melhor Bíblia que você pode ter. Peça a sua agora em cpb.com.br. O Francisco já ganhou a dele de presente da CPB e vai ter 30 segundos para acessá-la. Tudo Ok. bem, Francisco? Tudo certo. 30 segundos valendo. O Francisco acha que é verdade, que em João está escrito isso mesmo. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Isso é verdadeiro ou é falso? Dez segundos. É, exatamente isso. É isso mesmo? Isso mesmo. Então é verdadeiro como você já Verdadeiro. imaginava. Isso. Tem nenhuma Confirmou. pegadinha. E a resposta do Francisco que deve estar certa. Ele já achava que era isso e confirmou na Bíblia do discípulo. Está certo, é isso mesmo. Em João 5,13, é a sequência da história ali do paralítico que Isso. estava no tanque de Betesda. Ele fala exatamente isso, o texto acerta o Francisco, faz 100 pontos e gruda novamente aqui no placar. 1.200 pontos para ele, 1.300 pontos para Clarice, mas tem uma de verdadeiro ou falso para você, valendo 100 pontos, Clarice. Mais tarde, escreveu João: Jesus encontrou o paralítico no monte e disse, abre aspas, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Clarice. Clarice não tem mais ajudas. Eu vou de falso. Falso? Por que você vai de Mas falso? é porque eu não tenho certeza. É uma né? impressão que você tem. É uma isso? impressão. Tá, Embora. falso, confirmou. Resposta está em João 5,14. Dá tempo de eu ler, diretor, ou não? João 5,14. Quando ele fala isso. Será que ela acertou? Se ela acertou, volta a ter 200 pontos de vantagem. Se não, vai ficar bem apertado o placar aqui na roleta. Em João 5,14, Jesus diz assim: olhe, você está curado. Por enquanto está tudo certo. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Está escrito exatamente isso. E está no livro de João. Só que no começo diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e não no monte. Então a produção mudou templo para monte. Era uma pegadinha, você não caiu na pegadinha, a sua Ai, impressão gente, estava bem certa. difícil. Faz 100 pontos, acumula 1.400 pontos no placar a Clarice. E o placar fica assim, 1.200 pontos para o Francisco, 1.400 pontos para a Clarice. E agora, tudo será definido na roleta bíblica. Nossa. Os nossos bons de Bíblia agora terão 2 minutos para falar a maior quantidade de versos bíblicos de cor possível. Para acertar, precisa falar o nome do livro, capítulo, versículo e o texto. Se tudo estiver certo, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando, vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar quando o outro terminar. Se não der sequência no verso após 5 segundos, volta a vez para o outro competidor. A gente vai sortear qual trecho da Bíblia vai ficar para cada um de vocês falar os versos, ok? Vamos sortear primeiro quem é que começa, ok? Tem aqui essa cartinha, vou embaralhar. Francisco está atrás do placar, seleciona para mim, por favor. Ele tirou? Não foi dessa Não vez. foi dessa vez. Então quem começa é a Clarice. E aí, então, como começa com a Clarice, eu vou pedir para ela sortear aqui qual é o trecho da Bíblia que vai ficar para ela e qual vai ficar para o Francisco. Pode mostrar, por favor? Ela tirou Novo Testamento. Pela cara dela, ela não ficou muito feliz. Novo Testamento. Então, a Clarice, para acertar, só pode falar versos do Novo Testamento e o Francisco do Antigo Testamento. Ok? Clarice, tudo certo? Francisco, tudo certo? Uhum, tudo certo. Vamos lá, então. Respirem fundo. 2 minutos, Clarice. Valendo. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido as tuas declarações, ó Senhor, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. João 11:35. Jesus chorou. Jó 3:2. Disse Jó. 1 Tessalonicenses 5:16. Alegrem-se sempre. Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1 Tessalonicenses 5:17. Orem continuamente. Números, capítulo 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Lucas 17:32. Lembrem-se da mulher de Ló. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Tempo. Tá. Muito bem, a nossa produção já fez a análise dos versos ditos por eles, apenas dizendo, Francisco, esse seu último verso não valeu, você estava no meio do verso ainda quando o tempo acabou, então ele não foi contabilizado. Falando em você, eu vou começar com você. Você falou no total 9 versos. Porém, tem um verso, que é Abacuque 3:2, que teve uma situação específica, porque na roleta tem que ser exatamente como está na Bíblia. E você falou, tenho ouvido as tuas declarações, ó Senhor, e seguiu. É invertido, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e aí continuou. Então, a nossa produção até procurou alguma versão que fosse nessa ordem, mas como na roleta tem que ser exatamente como está na Bíblia, a gente não tem que considerar isso correto. E dos 9 versos que você falou, 8 estão certos. Vamos lá com você, Clarice. Você também falou 9 versos, mas eu tenho correções para fazer também. Apocalipse 21:3, você falou assim, e lhes enxugará dos 21:4, perdão. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e você inclusive enfatizou, toda a lágrima, e continuou, e a morte já não existirá, etc. A nossa produção procurou muitas versões. Essa que você falou é da Almeida Revista Atualizada, e tem um detalhe, é toda lágrima, não tem esse A. Tem até o toda a lágrima em algumas outras versões, como a nova versão internacional, mas aí não é e lhes enxugará, seria e ele limpará, etc. Então a gente não tem como considerar esse verso correto. E além desse, não tem mais nenhum. Então dos 9 versos que você falou, 8 estão corretos, e os 200 pontos que os separavam terminam da mesma maneira. Francisco com 2.400 pontos, Clarice com 2.600 pontos. Ai, Francisco, obrigada. Privilégio ter você aqui, que Jesus te abençoe nos seus estudos, no seu trabalho, no seu ministério. Muito obrigado, André, é uma alegria ter participado aqui do Bom de Bíblia, um sonho sendo realizado, vim aqui na Novo Tempo participar, conhecer você e toda a equipe e produção daqui. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, parabéns, Clarice, Obrigada. Sucesso aí. Até Foi muito bom Como é que vai ser a próxima fase aí? fase. Clarice, e você seja muito bem-vinda à semifinal do Bom de Bíblia Missão. Obrigada. É, minha gente, aqui é intenso até o fim. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem eu volto com a terceira semana da segunda fase do Bom de Bíblia Missão. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Você se sente perdido? São tantas afirmações por aí sobre Deus e a Bíblia que não sabemos qual o caminho certo a seguir. Chegou o novo guia de estudo Eu Creio, que traz com clareza as verdades que o cristão deve seguir. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12 98244 4449.